Oi, pessoal, tudo bacana? Tudo jóia com vocês? Vocês viram só que imagem mais estranha que eu comecei aqui no nosso vídeo? Pessoal, meu nome é Tabata, sou professora de artes e a gente tá aqui para ter uma conversa sobre homem pré-histórico, sobre uma era, a Idade da Pedra, e isso tudo aconteceu há muito tempo atrás. Ó, para vocês terem uma noção, nós estamos em 2020, DC, depois de Cristo. Então, depois de Cristo se passaram 2020 anos, que é o ano que a gente está. Nós vamos fazer aqui uma mostragem de imagens que se passaram há milhões de anos atrás, antes de Cristo, AC, há muito tempo atrás, gente. E o que isso tem a ver com a nossa matéria de artes? Tudo a ver. Pessoal, desculpa puxar a sardinha para o meu lado, né? Vamos dizer, mas a arte veio antes da escrita. Olha só que genial. Se a gente sabe alguma coisa dos nossos ancestrais, né? Do nosso passado, de povos, o que aconteceu há milhares de anos atrás, a gente sabe por causa da arte, do desenho. Olha que importância que isso tem, olha o peso na história que isso tem. Olha, essa é uma imagem aqui que a gente chama de pintura rupestre. O que é pintura rupestre? É uma pintura feita nas pedras. Eram feitas dentro das cavernas. Isso aqui a gente chama de bisão. O que é bisão? É um boi daquela época, tá? Ele era um brutamontes de tão grande que era. Então, como eu estava falando com vocês, essa imagem aqui está demonstrando o homem atacando a caça dele, tá? No desenho. Então, é um bisão pintado na parede das cavernas e ali uma demonstração do homem fazendo a caça dele ali, tá? Então, como se ele tivesse feito um ritual. Achei a palavra certa. Ele fazia essa caça primeiro no desenho para depois praticá-la, entendeu? Então ele fazia um ritual antes de ir para a caça. E o homem, pessoal, o homem pré-histórico, quando eu digo homem, é homem e mulher, tá? O homem pré-histórico, ele vivia da caça. Porque para pensar, o que tinha para se fazer naquela época? Só tinha floresta, animais, a natureza. Não tinha essas construções que tem hoje, não tinha televisão, não tinha carro, não tinha nada, tá? Só tinha a natureza, os animais e poucos homens, tá? Poucos seres humanos. Não tinha essa batelada de ser humano que tem hoje em dia. Então, eles não tinham o que fazer, eles viviam da caça, certo? Então, a gente pode dizer que eles eram povos nômades. Nômades sim, por quê? Porque eles exploravam o local, pessoal. Então eles pegavam uma área ali da floresta e tudo que tinha para caçar, tudo que tinha para explorar em relação a frutos, né, da natureza, eles exploravam. Quando acabava, né, tudo aquilo que eles podiam usufruir ali do local, eles procuravam outro ponto da floresta, outro espaço. Então eles não tinham parada. Eles não tinham um local fixo igual a gente tem hoje em dia, né? Se monta a sua casa e fica ali por muitos e muitos anos. Os povos, os nossos ancestrais, não. Eles eram nômades. Eles viviam procurando novos locais com frutos, ambientes novos para caçar, para melhorar a caça e etc. Então, depois dessa agricultura, né, descoberta, aí eles pararam, diminuíram um pouquinho de ficar mudando, sabe? De ambiente, ficar procurando novas cavernas e novos locais de moradia, porque a agricultura acabou segurando eles ali. E aí eu tenho aqui várias imagens que eu quero mostrar para vocês. Ó, são imagens que eu tenho aqui, né, nos meus achados das pinturas rupestres, tá? Que eles faziam nas paredes das cavernas. E o interessante disso é que, nossa, professora, mas eles faziam essas pinturas de que maneira? Você falou que só tinha floresta, não tinha nada. E como é que eles faziam?
com papel, com tinta. Primeiro, não existia papel. Eles faziam nas paredes. A tinta, não existia tinta. Né? Sem querer, eles descobriram, ali a hora que você tá, né, matando o animal, na verdade, para consumo, você acaba sujando as mãos, né? Não é igual a gente que tinha ali uma torneira, vai lá e lava. Não, eles tinham que ir no rio para fazer esse tipo de limpeza. E aí, sem querer, né, com a mão suja, eu tô só assim, vamos imaginar, imaginem junto comigo, tá? Vamos usar a imaginação. Você tá com a mão suja, você vai levantar do local, sem querer você encosta na parede. Quando eles descobriram que aquela mão suja de sangue ficou marcada na parede, começou o desenho daí. Meu Deus, olha! Gente, não acredito! A nossa marca ficou ali na parede. Eles descobriram então que o sangue serviria de tinta para eles. E não foi só o sangue, eles usavam saliva, tá? Para fazer aquela mistura. Eles usavam terra, sementes, flores, plantas, a própria gordura do animal, tá? Que sobrava ali depois da caça. Depois que eles descobriram o fogo, sobrava o carvão do fogo. E eles usavam o carvão também como tinta. Então, eles usavam todos esses elementos para fazer, olha, as pinturas rupestres, as pinturas feitas nas cavernas, tá? Então eu tenho aqui, olha, várias imagens. Olha só. Aqui não aparece nenhum mamute, né? Mas o mamute é da Era da Pedra, que é o quê? É um elefante, certo? Olha a marca. Olha aqui, ó, uma marca da mãozinha, né? Que ficava dentro das cavernas. E, gente, essa história da mãozinha, deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Ó, aqui é uma imagem da parte interna da caverna, tá? Quando eles descobriram, pessoal, que a mão, nossa, né, a mão deixaria marca na parede, gente, eles encheram. Tem muitas cavernas lotadas de mãozinhas, porque foi uma baita de uma descoberta. Se coloca no lugar deles, né? Porque além deles descobrirem que a mão suja você poderia usar como impressão na parede, né? Eles também, aos poucos, descobriram também que, repare aqui, ó, sabe como fosse um canudo? Tem caule de planta que é oca por dentro, né? Ela tem uma perfuração por dentro. E aí se você sujar a ponta ali de sangue e soprar, vai marcar. Então eles poderiam estar usando ossos de animais, que o osso também é oco. O caule, sujar com essa misturinha deles e soprar. E aí, olha só. E eles, nossa, virou uma pandemia assim de marcação das mãozinhas dentro das cavernas, tá? Que eu queria estar mostrando pra vocês. Aí eu até fiz uma quininha, ó, né? Mas aí eu fiz com lápis mesmo, né? E outra coisa interessante também, que não era só o desenho que o homem pré-histórico descobriu na época. Ele descobriu o desenho, a pintura e a escultura. Ó, eu tenho aqui uma imagem de uma das primeiras esculturas que o homem fez. O homem pré-histórico fez, tá? É uma escultura, pessoal, bem pequenininha. Aqui na foto demonstra que ela é grandinha, mas ela é bem pequenininha. E essa escultura, eles faziam na pedra, como eu mostrei agora, faziam em madeira e em osso também, o osso do animal, tá? É muito interessante, né? Olha a evolução também do homem, ó. Olha a evolução, né? O início aqui, como o homem era, e aí a evolução, até nos dias de hoje, tá? E aconteceu isso com os animais, como eu te falei. Essa evolução, pessoal, que aconteceu com o homem, também aconteceu com o bisão, que agora é o boi, né? Ele deu uma diminuída. Da mesma maneira que eu mostrei que a imagem aqui do homem, né, da nossa carcaça foi evoluindo, o dos animais também.
o mamute. O mamute é o elefante pré-histórico, que era muito maior do que o elefante de agora, o mamute, tá? Então, houve evolução nos animais, nos seres humanos. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do cavalo que eles faziam, né? Autodidatas, né, pessoal? Porque eles que desenvolveram esse tipo de pintura. Olha a outra aqui, ó, que legal. Olha isso, que bonito. Olha o tamanho, gente. E aí as coisas foram evoluindo aos poucos. Foram deixando de desenhar só os animais e foram desenhando a si próprio, o cotidiano, tá? Olha, vai caçando, né? Olha só que legal essa. Caçando, mas eles deixaram de desenhar só os animais e foram desenhando os seres humanos também. Eu tenho outro aqui também, ó. Tá vendo? Que legal. Eles passaram então a desenhar o tema do desenho deles, os animais, a caça, as cenas do cotidiano, as mãozinhas, ó. Vão prestando atenção em tudo isso daí para vocês fazerem depois os tópicos que eu vou querer, tá? Da nossa aula. Isso tudo, pessoal, contribuiu para os nossos dias de hoje, para a gente saber a nossa história. Olha aqui, pessoal, mais cenas aí do cotidiano, tá? E olha só a evolução. Como é que eles saíram das cavernas e começaram a fazer as construções das suas casas, ó? Olha só. Aqui feita com pele e ossos de animais. Depois com madeira lá, ó. Olha. Olha. Depois tendas, né? Aos pouquinhos, tipo, bem devagar mesmo, bem lentamente, através de milhares e milhares de anos, eles foram deixando de morar nas cavernas e fazendo as suas próprias construções. Olha mais alguma coisa que eu tenho aqui. Olha lá, vestígios, né, de construções da época. A mãozinha, ó, Stonehenge, que é uma das primeiras construções aí. Olha só, eu tenho mais aqui algumas imagens, tá? Para vocês aqui, olha só, para vocês estarem se inspirando. Olha uma que eu fiz, ó. Essa daqui eu fiz com carvão, tá, pessoal? Então é assim, dica, ideia. Você vai pegar uma folha do nosso caderno de artes, vai amassar essa folha para dar a sensação de pedra. Aí você vai abrir essa folha amassada, tô abrindo aqui a folha amassada, vai pegar um pouquinho de terra, bem pouquinho mesmo, e vai passar nessa folha, ó, abre a folha, vai dar a sensação de pedra. Aí você passa com a mão mesmo, esfregando a terra, sujando a folha, literalmente. Se você tiver carvão de churrasco, você faça um desenho, tá, de um bisão, de um animal da época, tá certo? Então, com essa ideia que eu fiz de pegar a folha, sujar a folha de terra, desenhar com carvão ou com lápis de cor preto, você vai fazer um desenho de um carrinho, de um caminhão? Não, você vai fazer com temas que o homem pré-histórico usava, que eu já citei quais eram esses temas, né, em momentos atrás aqui. Então, você vai fazer e vai colocar no caderno de artes, tá? E também vai elaborar os tópicos para mim. O que são tópicos? São as principais características citadas aqui. Você vai escrever em forma de tópicos, tá bom? Então, tchau, tchau. Espero que vocês tenham assimilado, prestado atenção em fatos que aconteceu com os nossos ancestrais, com o nosso passado, com a nossa vida, tá? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula, pessoal.